Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos fazer uma revisão rápida aqui do que envolve o assunto de colisões. Mas antes da gente entender como é que funcionam as colisões, é importante a gente saber do que se trata uma grandeza chamada quantidade de movimento. Eu vou deixar aqui o linkzinho de uma aula nossa sobre quantidade de movimento. Aqui eu vou só resumir, tá? A gente tem um vídeo gravado sobre quantidade de movimento, mas só para a gente lembrar um pouco do que se trata, quantidade de movimento é um conceito muito simples. Tá? Quantidade de movimento é o seguinte, vamos imaginar eu tenho um certo corpo qualquer, de massa m qualquer, que está se deslocando no espaço, né? Tem ali uma certa velocidade, esse corpo está viajando ali, viajando. Se eu pegar a massa desse corpo e multiplicar pela sua velocidade, eu tenho a sua quantidade de movimento. Quantidade de movimento é só isso, né? Quantidade de movimento é a massa. Quantidade de movimento é a massa do corpo vezes a velocidade que ele tem. É só isso? É. Só isso. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho dois objetos agora. Tá? Dois corpinhos. E um corpinho está viajando e vai colidir com o outro. Colidiu com o outro. Presta atenção. Se nessa colisão nenhuma força externa atuar... Mas como assim se nenhuma força externa atuar? Imagina um jogo de sinuca. Você deu uma tacada ali na bola branca e a partir daquilo ela rolou sozinha sobre a mesa. Tá? Ela rolou sozinha e começou a colidir ali com outras bolas sobre a mesa. Repara que não tem nenhuma força de fora. Tá? Nenhuma mão pegou a bola branca e começou a jogar sobre as outras. Ela, por conta própria, começou a rolar sobre a mesa. Né? Depois que você deu a tacada, ela, por conta própria, começou a rolar sobre a mesa. E começou a colidir. A gente diz, nesse caso, que ele é um sistema isolado. Né? Um sistema isolado. Isolado porque ninguém ficou encostando na bola. Vem cá, bola, bate aqui. Agora, não. Quando isso acontece, então, quando tem um sistema isolado e que dois corpos se chocam, a gente diz que ali houve a conservação da quantidade de movimento. Então, em sistemas isolados, há a conservação da quantidade de movimento. Anota isso. Em sistemas isolados, há a conservação da quantidade de movimento. Como assim? Né? O que significa conservação da quantidade de movimento? Vamos imaginar que antes da colisão, eu tenho o corpinho verde com a sua massa e a sua velocidade. Eu tenho o corpinho laranja com a sua massa e a sua velocidade. Bateram. E aí, depois da colisão, sabe-se lá Deus o que aconteceu. Eles podem ter se unido, né, se pregado e ido embora juntos. Podem ter batido e cada um foi para um lado, bateu e voltou. O que importa é que se eu pegar a massa e a velocidade do corpinho verde e somar com a massa e a velocidade do corpinho laranja antes da colisão, e aí depois da colisão eu pegar a massa e a velocidade do corpinho verde e somar com a massa e a velocidade do corpinho laranja, esse valor total, essa soma vai se manter a mesma. Então, a massa e a velocidade do sistema, dos corpos, antes da colisão é igual à massa e a velocidade do sistema depois da colisão. Essa grandeza, quantidade de movimento, ela se conserva em sistemas isolados. O que acontece durante a colisão, o que acontece exatamente na colisão, não nos interessa. O que interessa é antes da colisão, qual é a massa e a velocidade dos objetos.
e depois da colisão. Qual é a nova massa e a nova velocidade dos objetos? É só isso que interessa, antes e depois. E essa grandeza, quantidade de movimento, ela se conserva. Então vamos anotar isso porque isso é importante, tá? Então vamos anotar isso aqui, ó. Vamos cá para o PowerPoint. Vamos anotar isso aqui. Então, em sistemas isolados, se funcionasse, aí funcionou. Em sistemas isolados, em sistemas isolados, a quantidade de movimento se conserva. Se conserva. Isso aqui é extremamente importante. Então, por exemplo, antes da colisão, eu tinha aqui um corpinho amarelo, um corpinho vermelho, vindo colidir com um corpinho aqui amarelo. Tá aqui os dois em cima de alguma superfície qualquer. Isso aqui, antes da colisão. Antes da colisão. Vamos chamar aqui, só para organizar, esse aqui é o corpinho número 1, esse aqui é o corpinho número 2. Ou seja, antes da colisão, eu tenho a massa do corpinho 1 vezes a sua velocidade, e eu tenho a massa do corpinho 2 vezes a sua velocidade. Isso aqui é a quantidade de movimento antes da colisão. Isso aqui é antes da colisão, antes de se chocarem. E depois deles se chocarem, vamos supor que eles colidiram, aqui, colidiram e cada um acabou indo para um lado. Tá? Aqui eles estavam indo um contra o outro. Antes da colisão, estava indo aqui um contra o outro. Aí eles se chocaram e cada um acabou indo para um lado. Tá aqui o corpinho 1 e 2. O corpinho 1 e 2. 1 e 2. Então isso aqui é antes. Agora isso aqui é o depois. Depois da colisão. Depois da colisão, nós temos aqui a massa do corpinho 1 vezes a sua nova velocidade, né, depois da colisão, igual, somado com a massa do corpinho 2 vezes a sua nova velocidade. O que importa é que essa soma, esses valores, eles são exatamente iguais. Ou seja, a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Só que aí, essa colisão ela pode resultar em 3 situações diferentes. Essa colisão ela pode resultar num choque onde os corpos eles colidem e voltam na mesma velocidade. Tá? Eles colidem e voltam na mesma velocidade. Como assim? Sabe aquelas bolinhas de borracha que vendem nas maquininhas? Você coloca ali uma moedinha de, 50 centavos, R$1, não sei, e tira uma bolinha de borracha. Você lança aquilo na parede. Tá? Quando você lança aquilo na parede, a velocidade com que a bolinha vai e bate na parede é a mesma velocidade com que ela volta. Então entenda, a velocidade antes da colisão é igual à velocidade depois da colisão.
Quando isso acontece, a gente diz que ele houve um choque, né? Um choque, uma colisão, depende do autor. A gente diz que ali houve um choque do tipo elástico, choque elástico, a velocidade antes da colisão é igual à velocidade depois da colisão. Bate e volta, mesma velocidade. Pode ser que não. Se eu pegar esse pincel, por exemplo, se eu jogar na parede ali agora, na minha frente, a velocidade, tá? A velocidade com que ele vai não é a velocidade com que ele volta. Ele vai bater na parede e vai voltar um pouco mais lentamente. Isso é um choque parcialmente elástico. Então, quando bate e volta com a mesma velocidade, choque elástico. Quando bate e volta mais lentamente, é um choque parcialmente elástico. E quando ele bate e prega, vamos supor, joguei um chiclete na parede, bateu, colidiu e ficou. Ele é chamado de choque inelástico. Então vamos de novo. Se bate e volta com a mesma velocidade, é um choque elástico. Se bate e volta mais lentamente, parcialmente elástico. Se bate e fica, choque inelástico. Então a gente classifica as colisões de acordo com o que acontece depois da porrada. Tá? Essa teoria da quantidade de movimento se conservar, isso continua válido. Isso não muda. Então, o que muda é o nome que a gente dá para a consequência da porrada. Entendeu? A consequência da porrada gera nomes diferentes. Tá? E aí tem uma tabelinha interessante que a gente pode olhar e resumir um pouquinho isso que eu acabei de falar. Dá uma olhada nessa tabelinha aqui. Ó. Dá uma olhada nessa tabelinha. Nós temos 3 tipos de colisão. Nós temos a colisão perfeitamente elástica, parcialmente elástica e a colisão inelástica. Como é que fica cada uma delas? Vamos lá. No tipo de colisão perfeitamente elástica, a velocidade dos corpos depois da colisão é igual à velocidade dos corpos antes da colisão. E aí a gente define uma grandeza muito interessante que pode ser útil para nós para resolver algumas questões. Não é algo, nossa, como é cobrado em tudo quanto é prova, meu Deus. Mas é uma grandeza bem boba até, que ela é chamada de coeficiente de restituição. Tem esse nome simpático aqui, ó, coeficiente de restituição. Nossa, o que é o coeficiente de restituição? Mano, o coeficiente de restituição é super simples de entender. Ele é só uma razão, é só uma divisão, tá? Mais nada, é só uma divisão entre a velocidade de afastamento, depois do choque, dividido pela velocidade de aproximação, antes do choque. Então eu pego os dois corpinhos e vejo a velocidade deles depois da porrada e antes da porrada. E divido uma pela outra. Na colisão perfeitamente elástica, a velocidade dos corpos depois da porrada é igual à velocidade dos corpos antes da porrada. Eles batem e voltam com a mesma velocidade. Né? Com isso, quando eu faço essa divisão, a velocidade dos corpinhos, a velocidade relativa entre eles, após o choque e antes do choque, como eles vão ter o mesmo valor, né, de afastamento igual ao de aproximação, esse coeficientezinho aqui ele vale 1. Tá? Ele vale 1. Vamos lá. A quantidade de movimento ela se conserva sempre. Ela sempre vai se conservar. A massa vezes a velocidade dos corpinhos antes e depois não muda. E a energia cinética? Isso aqui é interessante. Ó, isso aqui é interessante. A energia cinética depende da velocidade. Se a velocidade dos corpos antes e depois da porrada é igual, então a energia cinética também é igual. Nossa, então decore isso daqui. Na colisão perfeitamente elástica, a energia cinética ela se conserva. Tá? Na colisão parcialmente elástica. O que é a colisão parcialmente elástica? É aquela colisão
é aquela colisão onde a velocidade de afastamento depois da porrada é um pouco menor que a velocidade de aproximação. Lembra? Jogar o pincel na parede, ele volta mais lentamente do que ele foi. Volta quebrada ainda. Ou seja, a velocidade de afastamento aqui de cima é menor que a velocidade de aproximação dos corpos. Isso faz com que esse coeficiente seja um número entre 0 e 1, 0, qualquer tanto. Tá? A quantidade de movimento ela é constante forever, não muda. A massa vezes a velocidade dos corpinhos antes e depois da porrada é sempre o mesmo valor. Só que aí, como o nosso corpinho ele perde velocidade, a gente diz que é um sistema dissipativo. A energia cinética ela se perde um pouquinho. Como assim, sistema dissipativo? Quando eu jogo o pincel na parede, que ele bate, ele não volta com a mesma velocidade. Ele perde energia. Mas para onde foi essa energia? Por exemplo, som. A hora que eu mando o pincel na parede, faz barulho. E a energia sonora não vem do nada. A energia sonora não vai ser criada magicamente. Então, parte dessa energia, por exemplo, virou som. E aí, isso é um dos motivos que faz com que o pincel não volte com a mesma velocidade com que ele foi. Perdeu energia. Perdeu energia, simplesmente. Perdeu energia. E a colisão inelástica? Aquela colisão que bate e fica, bate e prega. Joguei o chiclete na parede. Lembra lá no... Você não, porque você é um menino bom, você é uma menina boa, educada. Mas sabe aqueles menininhos indecentes de escola que vai no banheiro da escola, molha papel higiênico e joga no teto? Fica tudo pregado? Eu sei que você nunca fez isso, mas você provavelmente conhece quem já fez. Bate e fica, bate e prega. Tem velocidade depois da porrada? Não tem, mano. É uma colisão inelástica. Então a velocidade depois do choque entre os corpos vale 0. Ó, 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Não tem coeficiente de restituição, não tem restituição. Bateu e ficou, bateu e pregou. A quantidade de movimento é constante? Sempre. Ela sempre vai ser constante. A massa vezes a velocidade antes e depois da batida, esse valor vai ser sempre igual. Só que, de novo, o sistema perde energia. Perde energia por quê? Porque perdeu velocidade. Se perdeu velocidade, perdeu energia. Pega o exemplo do papel higiênico molhado no teto, por exemplo. Quando ele bate no teto, ele faz barulho. Faz um plec. É um barulhinho de papel amassado. Né? Esse barulho não vem do nada. Né? Energia sonora não vem do nada. Não vem do além. Então, isso aqui é o que descreve os tipos de colisão e as suas características. Esse coeficiente, então, guarda isso daqui. Isso é bom de cair em questão conceitual, tá? Perguntando ali o coeficiente de restituição, que é a velocidade relativa de afastamento e velocidade relativa de aproximação, um dividido pelo outro. Dá uma olhadinha aqui, como é que isso pode ser cobrado de você. Olha essa questãozinha da PUC de Minas Gerais. Um automóvel a 30 metros por segundo choca-se contra a traseira de outro de igual massa, que segue o mesmo sentido, a 20 metros por segundo. Se os dois ficam unidos, gente, os dois ficaram unidos. Que tipo de choque é esse? É um choque do tipo inelástico. Então, características do choque inelástico, vamos lembrar? Pode muito bem cair numa provinha tipo Enem, por exemplo, provinha tipo AUFO. Ó, choque inelástico, coeficiente de restituição vale 0. A energia cinética, ela é dissipada. Vamos lá. Então, se os dois ficam unidos, qual a velocidade desse bloquinho após a colisão? Então, vamos tentar esquematizar o antes e o depois. O que nós temos aqui? Ó? Antes e depois. Antes, nós temos dois carrinhos aqui. Vamos chamar aqui de carro A. Tá? Ele tem aqui uma certa velocidade VA, que vale 30 metros por segundo.
E nós temos aqui o carro B. Aqui o carro B. Ele tem uma velocidade VB que vale 20 metros por segundo. Ah, professor, que carro feio. Eu sei, meu carro é feio. Isso aqui, ó, antes da colisão. É antes da colisão. Antes da colisão. E aí eles bateram. E depois da colisão, o que que virou? Virou uma paçoca só. Tá? Virou uma paçoca só. Por quê? Ó, carro amassado. Né? Traseiro aqui tudo amassado. Ó, vixe, ó, tudo amassado, gente. Que tristeza. Virou uma maçaroca só. Com esse conjunto aqui saiu, né? Um saiu arrastando o outro com a velocidade que eu vou chamar de V. E essa velocidade aqui eu quero saber. Nossa, olha lá, ó, seguro vai ter trabalho, hein? Seguro vai cantar. Vamos lá. O tipo de colisão é inelástico, que bateu e pregou. O sistema está isolado, então a quantidade de movimento se conserva. Massa vezes velocidade antes é igual a massa vezes a velocidade depois. Aqui falou que os dois têm a mesma massa. Vamos chamar a massa desses dois carrinhos aí B de massa M, simplesmente, então, porque a massa dos dois é a mesma, tá? Então, antes, o que eu tenho antes da colisão? A massa do carrinho A, vou chamar de M, e a velocidade dele. Mais a massa do carrinho B, vou chamar de M, porque é igual, e a velocidade dele. O que eu tenho depois? Gente, os carros não estão unidos, não estão juntos, então eu tenho um bloco só de massa M mais M. 2m. E eles têm uma velocidade v. Essa velocidade v aqui, ó, vou colocar de vermelho, é a que eu quero saber. Tá vendo? Então vamos lá. A velocidade A é 30, a velocidade B é 20. Então, 30A mais 20A. Aqui, ó, 30A, ó, 30A não, desculpa, 30m mais 20m. 30m mais 20m é 50m. 50m igual aqui 2m vezes a velocidade do conjunto, a velocidade dos carros que estão unidos. A gente pode passar esse 2m, pode não, né? A gente deve passar esse 2m para a esquerda dividindo. Então, quanto fica aqui, ó? Vou fazer um cantinho aqui, ó. A velocidade v que eu quero é igual 50m dividido por 2m. Corta os m's, 50 por 2, 25 metros por segundo. Então, imediatamente após a colisão, os dois saíram se arrastando a 25 metros por segundo. Aqui eles ficaram juntos. Se eles não tivessem ficado juntos, tivessem ficado separados, essa sominha não ia ficar desse jeito. Essa sominha ia ficar massa vezes a velocidade de cada um deles depois da colisão. Então vamos lá. O conceito aqui, ó, essa teoria de conservação da quantidade de movimento, ela vale independente do tipo de colisão. Então é sempre massa vezes a velocidade dos corpos antes da porrada igual massa vezes a velocidade dos corpos depois da porrada. O que deu dessa porrada? Que tipo de porrada que foi? Que tipo de colisão que foi? Pode ser de 3 tipos. Perfeitamente elástica, parcialmente elástica ou inelástica. Mas independente do que aconteceu depois da porrada, a teoria, o conceito da quantidade de movimento continua valendo. Tá? Então é isso. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve aí, manda também a sua dúvida, segue a gente lá no Instagram e continua acompanhando nossas postagens todos os dias lá no Escola de Física. Bom demais, valeu!